Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a notícia que saiu aqui no Globo de que questões jurídicas adiaram as sanções de Trump contra Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, né? Então, segundo diz a matéria do Globo, o Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, o Haddad do Trump, né? o equivalente ao Ministério das Finanças e da Economia lá nos Estados Unidos, ele teria levantado algumas objeções com base em outras ações que já foram tomadas com base na Lei Magnitsky. Ou seja, vendo o histórico da Lei Magnitsky, é lógico que as pessoas sancionadas muitas vezes entram na justiça americana para reverter essa sanção, alegando que a sanção é indevida, né? E daí isso tem uma certa jurisprudência lá para verificar esse tipo de coisa. Eles teriam levantado objeções que permitiriam que o Alexandre de Moraes revertesse essa decisão do Trump na Suprema Corte, né? Lembrando que a Suprema Corte americana ela é mais à direita, ela tem maioria conservadora. 3 dos 9 ministros da Suprema Corte americana foram indicados pelo Trump, mas vocês sabem que nós não funcionamos como eles, né? Embora a Suprema Corte aqui do Brasil esteja abertamente lutando contra a direita, entendendo que está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, enquanto na verdade está tentando salvar a esquerda no Brasil, né? A Suprema Corte de lá não, ela é séria, ela não vai fazer julgamentos apressados, então se o caso não tiver embasado em coisas bastante claras, ela pode realmente reverter essa decisão e isso seria muito ruim. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Anarquista, graças a Deus, Xandão Potter e o Golpe Filosofal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como se sabe, já desde o início do ano que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm buscado as sanções diretas ao Alexandre de Moraes. Essa sempre foi a linha principal de busca deles, né? Tarifas contra o Brasil, é lógico, penalizam o Alexandre de Moraes, mas penalizam alguns brasileiros também. Isso vai prejudicar a economia brasileira, isso não é o ideal. O ideal era dar o recado para o Alexandre de Moraes especificamente, né? Mas aí, o que o Globo teria apurado é o seguinte, olha só. A aplicação de sanções financeiras dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes foi adiada por conta de dúvidas jurídicas sobre o uso da Lei Magnitsky. Segundo a apuração do jornal O Globo, a medida articulada por Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo vinha sendo discutida dentro do governo Trump. A gente lembra, o Marco Rubio chegou a mencionar isso. De acordo com interlocutores ouvidos pelo veículo, na verdade foi a coluna da Malu Gaspar, havia temor de que a Suprema Corte americana questionasse a base legal das sanções. A Lei Magnitsky Global, criada durante o governo Barack Obama, prevê punições a autoridades estrangeiras acusadas de violação de direitos humanos, inclusive congelamento de ativos e restrições comerciais, conhecidas informalmente como pena de morte financeira. Mas aí, ou seja, havia esse medo do que poderia ser, né, do que poderia ser questionado na Suprema Corte americana. E lembra, existe um problema com essa aplicação que é o seguinte: por mais que a Suprema Corte americana seja conservadora, ainda é uma Suprema Corte. Então você pode imaginar que eles ficam preocupados com a criminalização de ações da Suprema Corte, né? Tudo bem que a Suprema Corte do Brasil, a Suprema Corte americana não tem nada a ver com isso, mas eles podem pensar, pô, hoje eu critico o Alexandre de Moraes, eu deixo o Alexandre de Moraes ser penalizado, amanhã isso pode se virar contra mim, né? Então, não é que eles não vão fazer isso, já fizeram com vários juízes, inclusive juízes da Turquia, juízes da Rússia, juízes de vários outros países, mas eles querem um embasamento muito claro sobre as violações de direitos humanos das pessoas, né? E é lógico, existem alguns casos que eu vejo como bastante evidentes, por exemplo, a perseguição ao Alan dos Santos e ao Oswaldo Eustáquio, para mim são casos evidentes de perseguição e de violação de direitos humanos. O caso também das pessoas do 8 de janeiro me parece muito claro o caso do Clezão e outros casos absurdos. Lembra que o caso do Clezão, o pessoal falou assim, não, mas sempre tem gente que morre na cadeia, não tem problema. Mas não, olha só, o caso do Clezão, a promotoria tinha pedido já a liberação dele, pedido a prisão domiciliar dele por causa das coisas de saúde. É que ficou parado no Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes não queria liberar ninguém por conta da perseguição dele, e, ou seja, flagrantemente ele matou o Clezão ao manter ele na cadeia, como pedido do Ministério Público para liberar ele, né? Lembra
que supostamente numa relação processual, né, você tem esses três elementos. Você tem a acusação, que é o Ministério Público, que é o cara que acusa, que fala, não, que você é culpado mesmo, não sei, que ela tem que ficar preso mesmo. O papel do Ministério Público é esse. A defesa da pessoa, o Clezão tem um advogado dele lá, ou tinha um advogado dele, né, que fazia a defesa dele, e o juiz é a parte isenta que vai ouvir os dois casos e vai chegar à conclusão de quem tem razão nessa história. Agora, para pensar, se a promotoria, que é o cara que acusa, que é o cara que seria contra o Clezão, fala, pô, libera o cara, porque, pô, né, o cara tá mal de saúde, libera o cara. Por que o Alexandre de Moraes não liberou ele? Ou seja, não tem nenhuma lógica isso. Seria coisa para o juiz imediatamente carimbar e manda soltar o cara. Ué, se a promotoria pediu para soltar, é a promotoria que faz a acusação, não é o juiz, deveria ser neutro, né? Não deveria estar do lado de ninguém nessa história, né? Chega a ser engraçado, que a gente pensa no Alexandre de Moraes, a primeira coisa que vem à cabeça é que ele é o inquisitor, né? Ele é o cara que quer matar todo mundo, que quer prender todo mundo, que quer destruir o bolsonarismo completamente, né? E daí, essa questão do Clezão pode ser uma das coisas usadas. Eu não sei qual foi a solução, porque segundo o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, essas objeções já teriam sido superadas e em breve ela deve ser acionada contra o Alexandre de Moraes, segundo eles estão dizendo por lá, né? Contra o Alexandre de Moraes e possivelmente contra outros ministros do STF também. Diante do impasse, ou seja, por que não conseguiu aplicar a Lei Magnitsky, a Casa Branca optou inicialmente por medidas mais simples de aplicação imediata, como a revogação dos vistos e as tarifas de 50% programados para entrar em vigor no dia 1º de agosto, né? Ainda segundo o Globo, o Departamento de Tesouro chegou a apresentar objeções a partes da minuta que previa sanções via Magnitsky, mas o secretário do Tesouro, Scott Bessent, teria expressado apoio às sanções durante as discussões internas. Portanto, é o que está dizendo o Eduardo Bolsonaro, que está dizendo o Paulo Figueiredo, essas coisas já teriam sido superadas, né? Ou seja, a equipe técnica apontou essas objeções, o risco era isso depois ser levado à Suprema Corte de lá, e a Suprema Corte de lá derrubar essa sanção contra o Alexandre de Moraes, mas acredite, há evidências mais do que suficientes contra ele. Tem o caso da Vaza Toga, que tem evidência pra caramba ali de perseguição, tem o caso do Clezão, tem o caso do Oswaldo Eustáquio, tem o caso do Alan Santos, que já tem decisões mostrando que as decisões do Alexandre de Moraes são completamente absurdas, né? Caberá ao Tesouro o departamento do Scott Bessent, que vai incluir o Moraes na lista da OFAC, que é justamente a de pessoas sancionadas, né? O que impediria qualquer transação comercial entre empresas americanas e o magistrado. E aí o pessoal explica aqui aquilo que a gente já falou outras vezes, né? Mesmo sem ativos nos Estados Unidos, Moraes poderia ser afetado no uso dos cartões, contas bancárias ou serviços de companhias com operações americanas. E aí ele vai ter que usar o Left Bank aqui, que é aquela fintech da esquerda, que não tem nenhuma ligação com os Estados Unidos, por enquanto, né? Fora isso, não consegue usar nenhum banco aqui no Brasil. Ou seja, essa trava jurídica muito provavelmente refere-se a exatamente alguma coisa que comprove cabalmente a violação de direitos humanos por parte do Alexandre de Moraes, né? Não pode ser uma decisão controversa. Tá cheio de decisão controversa do Alexandre de Moraes, mas tem que ser mais do que isso, tem que ser alguma coisa que cabalmente comprove essa violação de direitos humanos. Eu tenho certeza que o pessoal está estudando isso lá, já chegou nessa conclusão, tem coisa que sobra nisso daí, né? E nesse meio tempo também a gente teve a informação de que a Rumble e a Trump Media pediram a Lei Magnitsky contra o Moraes, né? Então, como o Moraes mais uma vez mandou ordens para o Rumble tirar a página do Rodrigo Constantino e não sei o que lá, mais ordens absurdas, ilegais e coisa e tal, é mais um motivo para se fazer essa aplicação da Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, o que mostra essa arbitrariedade do Alexandre de Moraes, né? Então, ou seja, a notícia aqui no final das contas é boa, é positiva. Haviam essas objeções, que é normal, como eu falei, o pessoal quer fazer a coisa bastante embasada, porque senão a Suprema Corte pode derrubar depois e fica feio para o governo Trump, embora não teria nenhum efeito para ele, mas ficaria feio para ele fazer esse tipo de coisa, né? Mas aparentemente esses problemas já foram superados e a coisa deve sair em breve, vamos aguardar o que vai acontecer, né? Provavelmente também a essa altura o Trump está dando algum espaço, já que teve essa grande acalmada aqui no Brasil, né? Talvez o pessoal esteja esperando para ver se tem uma solução interna. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre o Temer. O Temer fez um vídeo agora falando sobre isso, né? Sobre essa questão do problema do Brasil com os Estados Unidos e dizendo, entre outras coisas, que a gente tem que resolver o problema internamente antes de negociar com os Estados Unidos. Enquanto eu estiver dividido aqui, tem problema. E bom, eu acho positivo, né? O pessoal precisa reconhecer que tem problema nessa ação do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Está mais do que óbvio que tem problema nisso daí. Temos que corrigir esse tipo de coisa, né?
essa perseguição contra o Bolsonaro é uma coisa absurda, a perseguição contra as Big Techs também é outra coisa absurda, e se não resolver esse problema internamente, o que vai acontecer é que a gente vai estar fraco perto dos Estados Unidos e vamos nos fuder completamente com ele lá. Foi o que disse o Michel Temer, mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo aqui, né? Então é isso daí, talvez o pessoal agora já esteja tudo pronto, tá só esperando, porque se você reparar o histórico, a aplicação da Lei Magnitsky é sempre assim, tá? Começa com corte de visto, tarifa, e logo em seguida entra a Lei Magnitsky. Isso aconteceu na Rússia, aconteceu na Turquia, aconteceu em vários outros lugares em que essa lei foi aplicada, né? Então o próximo passo é a Lei Magnitsky mesmo contra o Alexandre de Moraes. Eles certamente estão dando um tempo para ver se o STF retorna, né? O STF para, acalma, bota a mão na cabeça, perceba o que está fazendo, né? Porque, de novo, não, o Brasil é um país soberano, é verdade, mas claramente tem um problema com a justiça está perseguindo o Bolsonaro. Qualquer um observa isso, as manchetes dos jornais hoje reconheciam isso. Então tá na hora de dar um freio nessa história aí e de voltar atrás nesse ponto.